Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos dar sequência na série de vídeos que estamos tratando sobre comunicação não violenta, que é uma técnica desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que trata de comunicação pacífica e amorosa. Eu vou começar esse vídeo lendo um trecho para a gente refletir, tá bom? A comunicação não violenta é um processo que se baseia na suposição de que qualquer coisa que os outros ouçam de nós, gente, presta atenção, que soe como um julgamento ou crítica, impede de estabelecer a conexão que nos permite contribuir para o bem-estar uns dos outros. Então, fica claro aqui, né, que se você estiver falando para alguém com uma necessidade sua, ou querer resolver um conflito, qualquer coisa que chama alguém para uma DR, para uma conversa, que você comece falando algo que soe para a pessoa, pode ser nem o que tu falou, soe para a pessoa como um julgamento ou crítica, você já impede na hora a comunicação. A pessoa fechou os ouvidinhos e a partir dali ela não está ouvindo mais. Então isso aqui já é uma dica que, na minha opinião, vale ouro. Quando a gente começar a se comunicar com alguém, deixar de fora o julgamento ou a crítica, porque na verdade esse julgamento ou crítica é apenas a nossa opinião, certo? Que a gente acha certo e errado. Então, a comunicação não violenta é uma forma de falar e de nos comunicar e de agir, onde a motivação é realmente a compaixão e não o medo, a vergonha ou a culpa, porque a gente é doido para ter culpa, a gente é ensinado a ter culpa, né, por tudo que a gente faz. Ou seja, é uma forma da gente conseguir aquilo que a gente necessita. E quando aqui nessa técnica se fala de necessidades, é necessidade física, material, emocional, qualquer coisa, tá, gente? É uma necessidade. Então, essa técnica é uma forma da gente conseguir o que a gente precisa, mas de uma forma que não nos gere culpa depois. Porque culpa é uma coisa que pesa demais. A gente faz alguma coisa que nos gera culpa porque vai contra aquele nosso pacotinho de informações, nosso sensor interno, aí aquilo vai ser recalcado, vai ficar guardado, vai pesar. Então essa técnica, misturando ela, né, com a minha visão da psicanálise, é tão bacana porque ela não faz você gerar culpa. A maioria das vezes, quando a gente tenta conseguir alguma coisa de alguém, ó o que eu tô falando, tenta conseguir, né? É uma visão que a gente tem. Mas, na verdade, o correto na técnica, a gente mostra pro outro, expressa pro outro uma necessidade, a gente faz baseado na culpa ou no medo. É aquela coisa que a gente faz, sabe? Eu tenho que fazer tal coisa para conseguir tal coisa. Então, a gente vive fazendo isso. Eu tenho que para... E assim a gente se relaciona. Eu vou fazer tal coisa para você que é para conseguir que você faça tal coisa para mim. E é assim que a gente se baseia. É uma relação de troca. E pela comunicação não violenta, não funciona assim. A gente ouve com amor, com empatia, verdadeiramente a necessidade do outro, sem ele ter medo do que você está pensando, ou você fala sem ter medo do que o outro está pensando. É só a sua necessidade. Então, quando você se expressa dessa forma, você aumenta as chances de que o outro que está te ouvindo claramente, sem que você tenha julgado ele ou falado que ele está errado, as chances dele te ouvir e contribuir voluntariamente para o seu bem-estar aumenta muito, porque você já não está chegando com aquela pedra na mão, né? A mensagem chega diferente para o outro lado. E da mesma forma, o outro também consegue o que ele quer de você voluntariamente, porque você de fato, com empatia, ouviu o que ele precisava e se colocou no lugar dele.
Eu acho que isso é uma coisa muito linda, a gente poder falar e ouvir com amor, sem cobranças, sem reações equivocadas, sabe? Porque a gente entende, essa pessoa só está falando isso. Se isso me toca, é uma questão minha, mas essa pessoa não está me agredindo. E é uma virada de chave muito significativa. Então, assim, vamos à técnica. A técnica pede a expressão com clareza de como eu estou, sem censuras ou críticas, e ouvindo como o outro está com empatia, certo? Certo. Então, o processo tem 4 partes. Parte 1, a observação. A observação é o quê? É eu observar uma situação, tá? Depois vamos dar um exemplo. É uma situação. Eu vou observar uma situação. Aí aquilo me incomodou, né? Aquela situação incomoda o meu bem-estar. O autor ele fala o termo bem-estar. Então vamos seguir, porque esse conteúdo não é meu, é dele. Então, o primeiro passo é a observação. Você observa o que está atrapalhando o seu bem-estar. Aquela coisa que eu vejo aquilo, tá. Passo 2, sentimentos. Como eu me sinto diante daquilo. Mas a gente tá falando, gente, de emoções ou sensações, não de pensamento, tá? Não é uma coisa para pensar, isso é certo, errado, ele devia... Não, eu devia sentir, não devia, não. É só assim, observou. Quando eu vejo tal coisa, eu me sinto alguma coisa. Esse é o passo 2. Aí a gente vai para o passo 3, as necessidades. O que eu preciso ou o que eu valorizo, e aqui a gente não está falando de ações práticas, eu quero que tu faça isso, não. O que eu preciso ou valorizo e que é a causa desses meus sentimentos. Então, eu necessito de tal coisa. E por último, item 4 é o pedido. O pedido são as ações assim concretas que você gostaria que fossem tomadas para gerar o seu bem-estar. Mas é um pedido, já diz o nome, pedido, não é uma exigência. Você estaria disposto a fazer tal coisa? Então, é simples, só que não. Porque não é porque não faz parte do nosso paradigma, né? Então, assim, pedir com clareza aquilo que seria bom para a minha vida, mas sem exigências, sem cobranças. O outro não é obrigado a nos atender, tá? Isso é importante, a gente tem que lembrar o tempo todo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque todo mundo gosta de exemplo, né? Vou dar. Vamos supor que tem um casal que tá lá na praia, saíram para passear e tal. E o homem fica olhando para as outras mulheres assim, bastante. Passa uma mulher, ele olha, passa outra mulher, ele olha. Aí aquela pessoa que está acompanhando ele começa a ficar incomodada, tá bom? A pessoa tá incomodada. Aí, se ela for seguir o passo da comunicação não violenta, o que ela vai falar? A frase completa, para pegar os 4 passos. Poderia ficar assim, Quando eu vejo você olhando para outras mulheres, quando eu vejo é o passo 1, é o que me incomoda. Eu me sinto desrespeitada, desvalorizada. Passo 2, eu me sinto desrespeitada, desvalorizada, me sinto feia, porque eu necessito me sentir amada, me sentir admirada, sentir que você faz questão da minha companhia. Passo 3, porque eu necessito. E aí o pedido, e você estaria disposto a me dar mais atenção quando a gente estiver junto? Então você colocou tudo nessa frase simplesinha. Quando eu vejo você olhando para outras mulheres de maiô, passando na praia, eu me sinto desrespeitada, desvalorizada, eu me sinto feia, porque eu necessito me sentir amada, admirada. Então, você estaria disposto a me dar mais atenção quando a gente estiver junto? Pronto, é isso a comunicação não violenta. Outro exemplo. Você chega em casa depois de um dia de trabalho exaustivo, aí você chega lá, as crianças estão tudo brigando, tá aquele caos em casa e você taca o saco na lua. Aí você chega em casa, olha para aquelas crianças, porque você está treinado, né? E fala:
Gente, quando eu chego em casa com toda essa gritaria e vejo essa bagunça toda de vocês brigando, quando eu vejo, é o que me incomoda. Eu me sinto muito irritado. Aí você tá contando como é que você se sente. Eu tenho necessidade, da hora que eu chego em casa, eu ter um pouco de paz e tranquilidade. Você tá dizendo a sua necessidade. Porque meu trabalho foi muito cansativo. Então, vocês poderiam me dar esse espaço e parar de brigar? É a forma como você falou. Você falou tudo. O que você vê, como você se sente, o que você precisa e fez o seu pedido. Essas colocações, quando elas são feitas sem agressão e sem falar o que o outro está fazendo de errado, elas são muito produtivas, porque aquela pessoa que está ouvindo, ela não está levando para o lado pessoal, você não está falando que ela está fazendo errado. Isso é uma chave que a gente tem que mudar, não falar que o outro está fazendo errado. Você fala só como é que você se sente, porque as necessidades têm que ser atendidas dos dois lados, senão não funciona, né? Essas pessoas dos exemplos, elas podem, no momento delas, falar também a necessidade dela. Aí começa a parte da negociação, porque a técnica visa atender às necessidades das duas partes sempre. Não tem uma parte que seja mais privilegiada que a outra. Tem que ser todo mundo atendida satisfatoriamente, tá bom? E aí a gente vai continuar mais um pouquinho no próximo vídeo. Obrigada!